Gente, Deuteronômio ele é um constante convite para que a gente faça algumas exumações estruturais da história da humanidade e das estruturas dos indivíduos. Ou seja, da nossa estrutura, quem nós somos. Deuteronômio vai mostrando o que aconteceu com os seres humanos depois da chamada queda, que quem quiser compreender, dê uma visitada em Gênesis no capítulo 3, quando Adão e Eva duvidaram das orientações divinas e eles comeram do chamado fruto proibido. E aí toda a existência, toda a ordem natural decaiu. E no meio dessa questão da decadência, da queda humana, que atingiu também todo o cosmos, nós temos aí algumas coisas da estrutura humana. E Deuteronômio nos reconvida a uma releitura disso. De um lado, Deuteronômio mostra como a estrutura humana ficou e vai mostrando como Deus estava fazendo para regular o que era possível em diálogo com os seres humanos. Porque eu já tenho dito em outros vídeos, é importante que você assista aos vídeos dessa série na ordem que eles estão numerados, porque eu tenho dito nos outros vídeos que o nosso bom Deus, ele nos fez humanos. Isso significa que há coisas da nossa estrutura que ele não vai transformar como ele transformaria um robô. Há coisas da nossa estrutura que ele nos convida ao conhecimento, nos convida à sabedoria, ele nos convida a buscarmos entendimento. Porque o que é a estrutura humana? A estrutura humana é a busca indiscriminada por riquezas, ainda que o planeta vá ficar numa situação apocalíptica, digamos assim. O que é a estrutura humana? A estrutura humana é o homem se sentir superior a tudo, inclusive à mulher. O que é a estrutura humana? A estrutura humana é a mulher ter uma tendência inexorável de olhar para esse homem como algo superior a ela. Isso tudo está registrado no Gênesis 3,15 de maneira mítica, né? Não é que Deus fez isso com o homem ou que Deus fez isso com a mulher. Isso é uma consequência das escolhas dele. Mas as coisas não ficaram perdidas não, só que ficaram estruturadas. Há como sair dessa maldição que a gente instituiu em nós quando de Gênesis 3. Há como sair dessa maldição. Mas não se sai dessa maldição por mágica, se sai dessa maldição por entendimento. E aqui, a princípio, por regulação. E aí, quando a gente vai olhar a condição da mulher, principalmente dentro do povo escolhido, é uma lástima. Porque a mulher passou a ficar como alguém integrante das posses de um homem. Às vezes ali dá uma chance de ser vista como alguma coisa humana, mas ela está realmente relegada à vontade do homem. Daí o termo misoginia, né? Que é aquele medo, aquele ódio doentio disfarçado de medo, disfarçado de preconceito, disfarçado de um monte de coisas. Só que ao invés de Deus chegar instruindo as pessoas sobre essa estrutura, o que ele vai fazer? Ele vai regular essa estrutura. Mas o fato de Deus regular essa estrutura, principalmente aqui no livro do Deuteronômio, não significa que ele concorde com essa estrutura. Aliás, ele não concorda. A estrutura foi uma consequência negativa que nós atraímos para nós. Mas que também a gente não sabe viver sem essa estrutura num mundo que ficou todo decaído. Mas quando a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ela também está dizendo, está estendendo essa salvação para as nossas múltiplas dimensões interiores, para a maneira como a gente vai perceber uma mulher, para a maneira como a gente vai perceber as estruturas sociais, para a forma como a gente vai lidar com as diferenças étnico-raciais, culturais. Só que essas questões elas não são resolvidas por lei. A lei tem o papel de regulá-las, mas resolvê-las, transformá-las em nós, isso tem a ver com todo aquele que invocar o nome do Senhor na sua individualidade. E aqui eu convido você a avançar um pouquinho nesse sentido,
Porque o que a gente faz? A gente usa os textos bíblicos para manter a estrutura. E o texto bíblico ele tem, quando muito, a intenção de regular a estrutura macabra, destrutiva que todos nós temos, a pulsão de morte que passou a rodar em nós. O texto bíblico vem regular isso, mas transformar essa estrutura, isso é coisa de quem leva a sério o fato de ser habitado pelo Espírito Santo. Então, pensando nisso tudo que eu te falei aqui agora, eu queria te convidar a ler o que está em Deuteronômio, no capítulo 20, do versículo 10 até o versículo 21, porque aqui nós temos uma problemática que tem a ver com a condição da mulher naqueles tempos. É uma problemática dupla. A primeira tem a ver com a condição de uma mulher que era, digamos assim, capturada depois do povo de Israel vencer uma guerra. Porque a estrutura humana também, que é a estrutura da guerra, dizia o seguinte: olha, você venceu um país, rapa tudo que é seu, incluindo as mulheres e as crianças. Vimos isso num vídeo anterior. Mas aí Deus chega para regular essa estrutura. Ou seja, não quer dizer que o Espírito do Evangelho concorde com isso, mas quer dizer que Deus, mais uma vez, está condescendendo com a nossa estrutura na esperança de que a gente vá procurar a sabedoria e crescer em profundidade, em humanidade, em salvação interior nas nossas múltiplas dimensões. Aí o que diz aqui? Que uma mulher que fosse capturada pela guerra e um homem se afeiçoasse dela, ou seja, não tem nenhuma preocupação com a mulher, tem uma preocupação com o sentimento do homem. E aí como que o homem iria tratar aquela propriedade. Então o que esse homem teria que fazer? Gostou da mulher que você pegou ela na guerra, como despojo da guerra? O que você vai fazer? Ela teria que rapar toda a sua cabeleira, tirar as vestes da servidão ou da escravidão, porque todas as pessoas que eram pegas numa guerra tornavam-se escravos do vencedor. Era assim que tanto o vencedor quanto os vencidos pensavam, isso era a estrutura humana, ainda hoje, né? Mas aí Deus fala com eles: olha, então vocês vão pegar essa mulher, raspa o cabelo dela, tira as roupas da escravidão dela, e aí ela vai ficar 30 dias na sua casa chorando por seus pais. Ou seja, ela vai chorar todas as perdas que ela teve. Então você não vai poder se relacionar com ela. Passado 30 dias, passado um mês, aí você a toma por esposa, o que implicava também as relações sexuais. Que quem tivesse algum nível de consciência encararia isso como um estupro. Mas não se pensava assim, nem o homem pensava assim em relação à mulher, e nem a mulher pensava assim em relação a ela. Ela pensava que, uma vez que ela era mulher, ela tinha de se submeter àquilo, que era aquilo que tinha para ela. Quem nos faz olhar diferente para isso, ou deveria nos fazer olhar diferente para isso, é o Evangelho em nossas vidas. Mas parece que quando a gente é abraçado pela luz do Evangelho em nós, a gente também é amarrado, encaixotado e cimentado nas estruturas da religião. Então, uma vez passado um mês, essa mulher passava a pertencer a esse cara, e aí como ela não era mais escrava, ela era esposa dele, aí o texto ainda dá uma saidinha para ela, fala: olha, caso você não goste dela, né, esperou um mês, experimentou, não gostou, você pode deixá-la aí. Por isso que o termo repúdio na Bíblia é um termo tipicamente masculino. Era o homem que repudiava, que deixava ir porque não gostou do produto. Um ser humano do sexo feminino. Aí Deus falava com eles: olha, é assim que vocês tratam as coisas? Então tá, não gostou dela não? Deixa ela ir por sua própria vontade. Mas olha, você está proibido de vendê-la. Você está proibido de tratá-la como escrava. Ela não é mais propriedade sua nesse sentido. Então nós temos aí esse primeiro quadro que aguardava as mulheres nos tempos deuteronômicos. O segundo quadro vem nos versículos seguintes, especificamente a partir do versículo 15, que é um outro quadro com o qual até hoje as mulheres vivem, né? Está na estrutura humana. E quando eu digo que está na estrutura humana, não estou dizendo que a gente tenha de concordar com isso. Estou dizendo que a gente precisa buscar em Cristo Jesus a transformação do nosso ser. Isso está tão na estrutura humana que quando a gente tenta mostrar que isso é algo errado da estrutura humana, até as mulheres rebatem. Não vai mexer com isso não, eu gosto de ser assim, eu gosto de ser protegida, eu sou mulher conservadora, aquela coisa toda. E o conservadorismo parece ter esse
compromisso com o que há de pior na estrutura humana, que é deixar a mulher numa posição subalterna, que é comer a terra toda como se fosse um cupim, e chamar isso de empreendedorismo, etc. Né? E aí o que acontece? O cara tinha 2 mulheres. Né? Isso já vem acontecendo desde que ocorreu a queda do Éden na humanidade. O cara tinha 2 mulheres. Aí Deus fala assim, você teve 2 mulheres, né? Uma de quem... E ainda tinha essa coisa. Uma de quem você gostava e outra de quem você não gostava tanto. Era uma propriedade sua. Mas aí, por uma falta de sorte sua, o seu filho mais velho veio dessa mulher que você não gostava muito. E aí o que acontece? Os povos antigos, incluindo Israel, eles tinham o costume de dar muitas vantagens ao primogênito, até porque essa expressão primogênito no hebraico dá a ideia de aquele que abriu os caminhos, né? o primor, aquele que foi o primeiro, o desbravador. E aí, e tinha que ser um filho primogênito do sexo masculino. Não tinha nada para nem tinha que ter uma primogênita. Né? Se fosse uma menina, eu tive uma filha. Aí tinha 7 filhos, o 8º foi um menino, o meu primogênito. Aí o que acontece? Se esse filho primogênito do sexo masculino fosse da mulher que você não gostasse tanto, o que acontecia? E a gente até viu isso acontecer em Jacó, que tinha 4 mulheres, né? 2 titulares e mais 2 concubinas. Ele acabou passando a primogenitura do Rúben, por exemplo, para o José, que foi o primeiro filho da Raquel, que é a mulher que ele amava. Né? E ali depois criou-se uma desculpa tribal, porque o Rúben tinha pego uma das mulheres do pai, por isso que ele perdeu a primogenitura. Mas na verdade aquilo tudo foi dado com muita facilidade, porque o José era o filho da Raquel, a mulher que o Jacó amava. Né? E aí Deus está aqui regulando agora no Deuteronômio, alguns séculos depois, essa questão. Não vai fazer isso. O primeiro filho do sexo masculino que você tem da mulher que você não gosta, então, na hora de dividir a herança, ele terá prioridade. E que prioridade era essa? Os primogênitos do sexo masculino, ele tinha o dobro da herança, por ele ser mais velho do sexo masculino, ter essa estrutura machista e misógina na humanidade, que Deus não viria aqui mudar, não. Ele convida cada um a buscar sabedoria diante da presença dele na sua individualidade. Porque como está na nossa estrutura, quando a gente vai atentar contra a estrutura, a gente vai ouvir coisas horríveis, né? Da nossa consciência, da pessoa que a gente ama, das pessoas que nos cercam, a gente é visto como doido. Mas felizes aqueles que percorrem esses caminhos secretos do Senhor. Mas aqueles que ainda não tiveram essa felicidade, tem aqui algo para regular a estrutura. E a questão é, tem 2 mulheres, não gosta de uma, e foi ela quem te deu o filho mais velho, a sua herança vai ser dada em dobro para esse filho mais velho, dessa mulher que você não gosta. Alguma compensaçãozinha, que na verdade não era nem compensação para a mulher, era compensação para o filho dessa mulher. Porque alguns poderiam com isso ajudar mais a mãe, e outros não, eles eram homens, eles não ouviam muito as mulheres. Porque você imagina o que é nascer numa sociedade onde a mulher é vista dessa forma. Esse filho não valoriza a mãe, não. É essa que é a reprodução mais trágica da estrutura macabra humana. Que a lei de Deus aqui em Deuteronômio veio regular, mas não veio necessariamente anular. Ela veio regular para que esse povo pudesse ter alcançar um pedestal para pular, para evoluir no pensamento. Mas o que a gente faz quando Deus vem regular as nossas estruturas humanas? A gente usa a palavra de Deus transformando em algo eterno. Ah, Deus falou assim, então é assim que a mulher tem que ser tratada. Não, Deus falou assim porque naquelas condições de primitividade, de não se entender ainda qual era a vontade última do Senhor, um ser humano transformado, o tolerável era isso. Então, este trecho de Deuteronômio, que a gente está pensando nele aqui agora, nos convida a isso. Não paremos aqui na estrutura. A estrutura teve de ser regulada. Mas ultrapassemos isto. É como se Jesus estivesse dizendo hoje de novo: ouvistes que foi dito aos antigos, trate assim a sua mulher,
Trate assim o filho da mulher que você não gosta. Olha, vai que você tem 2 mulheres, mas vê aí. Deus nem estava pregando aqui a poligamia, ele estava dizendo o seguinte: essa é a condição de vocês, é assim que vocês vivem, é assim que vocês agem? Deixa eu dar uma regulamentada aqui. Aí Jesus fala: foi isso que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Que tal você olhar para sua mulher como sua mulher no sentido de que ela é querida por você, mas não que ela é sua propriedade, de quem você tem o direito de maltratar? Vamos ultrapassar o que foi dito, porque a estrutura foi mantida. Agora é hora da gente ter tempo e ciência e sabedoria e conhecimento, e entendimento e tato e amor para ir além da estrutura. Para a gente dar essa guinada na nossa estrutura, porque no final das contas, o ser humano que aceitou Jesus, ele vai ter as suas estruturas transformadas. E só não entende isso quem não quer. Porque tem gente que, mesmo estando diante de Deus, não quer entender isso que está sendo dito aqui. Mas eu te convido, eu te faço um desafio. Você é habitado pelo Espírito Santo, comece a orar: Senhor, me ensina a questionar a minha estrutura, porque você faz isso para coisas que você quer. Olha só, nós não temos asas, inventamos aviões, apesar de toda a tragédia que acontece no acidente aéreo. Nós não temos velocidade, inventamos os motores, os ônibus, caminhões, carros, motocicletas, e a gente contesta a estrutura humana. O número de mortandade é imensa. E mesmo assim a gente conta com o livramento do Senhor. Nós temos uma estrutura natural que poderíamos nos alimentar da natureza, mas a gente cria alimentos. Ou seja, a gente está o tempo todo indo além da estrutura, e até onde isso é racional, não tem problema. Mas aí, quando chega a hora da gente ir além da nossa estrutura, para fazermos uma leitura diferente da mulher, dos povos de outras etnias, dos povos de outras crenças, aí a gente faz igual Adão: ai, o Senhor falou assim, né? Foi a mulher que tu me deste, está na tua palavra. E Deus fala assim: hipócrita, safado. E você também, mulher, que concorda com isso, alienada. O contato de Deus é com você, não é com o macho que você adora. O que está aqui é a palavra do Senhor, no sentido de regular aquela estrutura naqueles tempos. Mas o Senhor nos ensinou a adquirir sabedoria e entendimento, e Ele está esperando que você abra espaço no seu coração para Ele mudar as suas estruturas nesses aspectos também. Parar com esse prosperitismo, né? Ai, não, meu sonho é andar de avião. O seu sonho deveria ser um homem que olha para uma mulher como uma companheira à mesma altura, um ser humano idôneo. Porque como o nosso mundo melhorou quando as mulheres passaram a assumir lugares maravilhosos, e a gente teve que esperar o mundo fazer isso, porque até hoje os crentes reclamam disso, né? Coloque-se um texto de uma filósofa feminista numa prova: ai, o mundo vai acabar, olha, sem a intenção de fazer o mundo virar gay. Aí os outros com tudo inseguros com a sua estruturazinha. E aí Deus olha para você e fala assim: é um hipócrita, né? Então, usemos esse texto que regula a nossa estrutura para saltarmos para a vida eterna e regularmos as nossas percepções. Não só regular, mas ampliarmos-las de acordo com a vontade, o amor e a transformação eterna de Cristo Jesus em nossos corações. Porque, afinal das contas, é isso que significa: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esta estrutura. Não fiquem parados nas primeiras intervenções divinas, porque Ele quer interferir agora não é nas estruturas sociais e nem nas estruturas humanas, mas na estrutura do seu espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você que se sente igreja. Amém.